Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, mais uma noite aqui do Dharma. Hoje a pergunta da Patrícia Krishna. Patrícia perguntou assim: como nos manter no Dharma numa cidade grande, onde o egoísmo e o modo da ignorância, tamas, estão constantemente nos agredindo? Mudar de cidade seria busca por outro estilo de vida? Então, é uma pergunta assim, muito interessante, né? Porque realmente muitas pessoas se deparam com essa questão, né? Eu quero mudar assim meus hábitos, eu quero mudar a minha consciência, eu quero ter uma vida mais espiritualizada, mas caramba, cidade grande, né? Grandes metrópoles parecem oferecer assim um tipo de vida que é totalmente, assim, diametralmente oposto àquele que a gente esperaria cultivar se a gente está tentando se alinhar ao Dharma, se a gente está tentando ter uma relação assim mais pura, mais genuína com Deus, se a gente está tentando praticar o processo de autoconhecimento, justamente pela influência dos modos da natureza na cidade. E a gente vai ver assim que os Vedas falam que o campo, a vida rural, ela está sobre a influência primária do modo da bondade. Já as cidades, elas estão sobre a influência primária do modo da paixão, né? A gente vê que a palavra para cidade em sânscrito é pura. E pura é aquilo que atrai o ouro, aquilo que é como fogo, né? Então, assim, é muito relacionado à ideia mesmo, né, da cidade. A cidade onde grandes empreendimentos são feitos, né? Onde as pessoas estão mais focadas em desenvolvimento econômico, onde as coisas são muito dinâmicas e muito voláteis também, né? É difícil acompanhar o ritmo de uma cidade grande, né? Então, cidades, elas estão sob a influência típica do modo da paixão. Na cidade, as pessoas elas estão querendo acumular coisas, né? Assim, a cidade, ela estimula na gente mesmo essa mentalidade materialista de querer consumir, né? Nós nos tornamos naturalmente mais consumistas na cidade. Mas a gente vai ver que os Vedas também falam que locais onde os 4 princípios, né, que sustentam o Dharma, os 4 pilares do Dharma, onde esses princípios são quebrados, esse é um local no modo da ignorância. Então, assim, quais são os 4 pilares, né, que sustentam o Dharma? É a austeridade, a compaixão, a pureza e a veracidade, né? Então, um lugar que, por exemplo, existe muita intoxicação, né? Intoxicação quebra a nossa sobriedade, anula a nossa capacidade de ser austero, né? Então, assim, o pilar da austeridade ele é rompido. Local onde existe trapaça, jogos de azar, né? Manipulação, então o pilar da veracidade ele é quebrado. Lugar onde existe muita promiscuidade, então, assim, o pilar, né, da pureza ele é quebrado. E lugar onde existe assim, um consumo de carne, violência aos animais, o pilar da compaixão é quebrado. No lugar onde acontecem essas 4 coisas, é um local onde o modo da ignorância ele vai se instalar. E a gente também sabe que esses lugares onde esses 4 pilares são quebrados, também é o local onde a era de Kali, né, a era das desavenças, a era da hipocrisia que nós estamos vivendo, é o local onde essa era ela vai se estabelecer na sua plenitude. Como é que a gente refreia o progresso da era de Kali? Cultivando esses 4 pilares. Então, normalmente a gente vai ver que nas cidades grandes, pela própria formação delas, existe de tudo nas cidades, né? Então é muito fácil esses pilares serem rompidos nessas cidades. Então, além da paixão que é típica na cidade, né? Assim, é típica da formação cultural da cidade, da formação geográfica da cidade, né? Assim, a paixão é algo que a gente não pode evitar nas cidades. Mas, além disso, as grandes cidades do mundo contemporâneo, elas também vão ser locais de ignorância, né? Porque esses pilares, eles são quebrados, né? Então, isso parece, né, assim, o que nós podemos pensar mais intuitivamente é que quando eu quero começar a seguir o Dharma, é melhor eu ir para o campo, um local mais tranquilo, né? E realmente, assim, a vida no campo ela é favorável para o Dharma, né? Vamos ver o que os Vedas falam, por exemplo, né? Então, uma afirmação assim surpreendente que os Vedas fazem é que Krishna, né, a própria assim, suprema personalidade de Deus, quando veio habitar nesse mundo, ele nasce em Mathura, uma grande cidade,
né? Um reino assim bem desenvolvido, bem urbanizado, mas ele, pela própria vontade dele, decide passar toda a sua infância em Vrindavana, uma vila rural, né? Uma vila pastoril, uma vila onde a principal atividade profissional era o pastoreio, cuidado de vacas, né? A produção de laticínios. Então, assim, era um local bem idílico, paradisíaco, um local bem rural, né? Então, o próprio Krishna, a própria suprema personalidade de Deus, escolheu passar a sua infância com seus amiguinhos, com aquelas pessoas que ele mais ama, dentro do meio rural. E a gente vai ver que os Vedas falam que não só Krishna ele passa sua infância nesse mundo, no meio rural, como no mundo espiritual, ele vive eternamente na Vrindavana do mundo espiritual, né? A Vrindavana que existe nesse mundo, o local que existe nesse mundo chamado Vrindavana na Índia, onde Krishna viveu, é só um reflexo da Vrindavana original que existe no mundo espiritual, ou seja, Krishna mesmo passa a eternidade vivendo no meio rural, né? E a gente vai ver que não só Krishna viveu lá, como a gente vai ver no Bhagavatam, por exemplo, a descrição de muitos sábios que se retiraram para morar em locais rurais, né? A gente vê sábios que vão morar em florestas, né? Em locais assim mais silvestres, e outros que vão morar em locais rurais, né? Locais agrícolas. Eles constroem um ashram deles lá, vão viver uma vida de meditação, uma vida de contemplação, uma vida de estudo no meio rural. E a gente consegue entender bastante sobre isso, né? Os Vedas vão falar que assim, o ambiente rural ele tem tudo aquilo que nós precisamos para ter paz mental, né? Existe inclusive um verso das escrituras que fala que local onde tem uma fonte límpida de água, né? Uma fonte pura de água, local que existe muitas árvores, e o local onde existem vacas pastando livremente, esse é um local que naturalmente ele se estabelece na bondade, é um local que apazigua a nossa mente, é um local ideal para a gente meditar, né? Então, a gente vê muitos sábios se retirando para esses lugares e a gente consegue entender hoje com a ciência os benefícios realmente da vida rural, né? Por exemplo, quando a gente está em um local altamente arborizado, quando a gente, né, que é tipo, lugar típico assim, né, de um local rural, a gente vai ver que a nossa produção de linfócitos ela aumenta muito. Então, quando a produção de linfócitos aumenta, né, os linfócitos eles são aquelas células que caçam outras células que são danosas para o nosso organismo, caçam células cancerígenas, né? Então, assim, a gente vê que nosso corpo ele já reage diferente, né? A nossa imunidade ela já aumenta naturalmente, né? A gente já fica mais vivo só por estar no campo. A gente vai ver, por exemplo, que no campo as pessoas elas têm muito menos depressão, têm menos asma, têm menos alergia, muitas vantagens. Dentro do campo você vai ter muito menos poluição sonora, né? E o fato de não ter poluição sonora, além assim, de todos os problemas, além do incômodo e dos problemas de saúde que a poluição sonora pode causar, a gente vai ver os Vedas explicando que sempre que existe, né, assim, sempre que a gente fala algo, tudo aquilo que a gente fala deixa uma marca no éter, né? Impacta o ambiente. Então, um local, por exemplo, onde as pessoas estão recitando conhecimento espiritual, onde as pessoas estão tendo conversas agradáveis, onde as pessoas estão sendo carinhosas uma com as outras, o éter vai sendo carregado dessa energia. Aquele local já vai se tornando um local mais na bondade, né? Um local onde as pessoas estão falando sempre assim com pressa, de forma ríspida uma com as outras, isso também causa, né, uma impressão naquele ambiente, né? Então imagina na cidade onde todo tipo de coisa está sendo dita o tempo todo, músicas agressivas sendo tocadas, né? Imagina assim, não só a poluição sonora, mas a poluição do éter naquele local. Imagina como aquele local já não impele a nossa consciência naturalmente para a influência da paixão, da ignorância, né? Então isso é uma outra grande vantagem do campo, né? Outra vantagem da vida no campo é a maior privacidade, né? No campo a gente tem muito menos densidade populacional, cada vez menos, né? Porque está tendo cada vez mais um êxodo rural. Eu lembro que uma vez eu vi a estatística, quando eu tinha uns 20 anos, assim, eu vi a estatística de urbanização do Rio de Janeiro e vi que o Rio de Janeiro ele era mais ou menos 61% da população do estado do Rio estava nas grandes cidades. E aí depois eu fui ver isso ano passado e isso já tinha aumentado para 81%. Né? Então, 10 anos assim, aumentou muito a porcentagem de urbanização.
Então a densidade populacional das cidades é muito grande. A gente vê pessoas assim morando aglutinadas assim em prédios, várias kitnets. Então você fica assim num local, mesmo na sua casa não existe tanta privacidade. Você ouve o que o vizinho está falando na outra casa dele. E assim no meio rural não. As casas elas já são mais espaçadas, né? A privacidade ela é maior. Então, para alguém que está buscando vida espiritual, realmente é muito melhor a oportunidade de ficar mais sozinho, assim, contemplativo, introspectivo, né? É mais fácil se focar em si mesmo, assim, sem tantas distrações, né? Sem tantas pessoas, sem tanto tumulto assim da cidade, né? Então, essa é uma outra vantagem que existe, né, no campo. Outra vantagem do campo é que você consome o alimento, em grande parte, o alimento que foi produzido naquele mesmo local. E aí a gente vai ver que os Vedas falam que isso é muito importante, você consumir o alimento que é produzido naquele local. Por quê? Porque quando você está em um determinado local, segundo o conhecimento dos Vedas, aquele local vai produzir exatamente o alimento que é mais saudável para ser consumido naquele mesmo local. Então, isso é uma outra vantagem, né, do campo. Muito mais acesso à alimentação de melhor qualidade, alimentação orgânica, né? Então a gente vai ver que tem muitas vantagens na vida no campo. O fato de mais recursos ligados diretamente à nossa sobrevivência estarem disponíveis no campo é outra grande vantagem, né? Prabhupada, ele sempre falava sobre isso. Ele falava, nossa, essa civilização atual se preocupou mais em criar porcas e parafusos do que em criar vegetais, né? Ele falou, agora, quando vier a guerra, quando vier a escassez, o que vocês vão fazer? Vocês vão comer essas porcas e parafusos, né? Então a gente vê assim a vantagem no campo, aquilo que a gente precisa para realmente sobreviver, as nossas necessidades que não são supérfluas, elas estão lá, né? Na cidade a gente cultiva muitas necessidades desnecessárias, né? Necessidades supérfluas. A gente fica querendo coisas que nós não precisamos, tecnologias que não são vitais para a gente acaba às vezes desperdiçando a nossa atenção, o nosso foco nessas necessidades, enquanto assim no campo, no meio rural, você tem mais facilidade, mais acesso àquilo que você realmente precisa, que é repouso, que é alimentação de qualidade, que é ar puro, né? O campo é um local melhor em alguns aspectos para criar um filho, né? Ele tem mais acesso à natureza, pode brincar ao ar livre, né? Tem todas essas vantagens. Uma vantagem importante para o Dharma dentro do campo é que no campo a gente tem essa sensibilidade, esse contato com os animais, com a vegetação. Então essa percepção de que tudo é sagrado, né? Você vê o vegetal crescendo, pouco a pouco, a florzinha crescendo, né? Tudo isso é muito interessante. Você passa a adquirir muito mais empatia para aquilo, né? Muito mais do que uma pessoa que ela só vê esses vegetais assim já prontos, embalados no mercado. A gente perde um pouco a consciência de quanto aquilo é sagrado quando você não vê aquilo crescendo, né? Então, tudo isso faz muita diferença no campo. É natural que a gente queira ir para lá. As pessoas estão fadigadas da cidade, estão estressadas, né? Assim, com a vida urbana, com o ritmo acelerado da vida urbana. Então, é normal, né? Que todo mundo já faça o seu plano de aposentadoria para ir morar em um sítio, ir morar na montanha, ir morar na praia, e muito mais alguém que está buscando vida espiritual, né? Que além de querer sossego, além de querer repouso, precisa de um ambiente favorável para introspecção, para meditação, para estudo, para cultivar amizades mais genuínas, né? E isso é tão importante, é tão vital, né? Assim, o papel dessa vida mais natural, dessa vida mais próxima do milagre, né? Que é essa energia que nos cerca, que é essa energia material, que é uma energia divina, né? Tudo isso é tão importante que Prabhupada, ele sempre falava sobre isso. Ele tinha um slogan que era vida simples e pensamento elevado. Ele sempre falou sobre a importância desse estilo de vida se a gente quer ajudar o mundo a refrear o egoísmo, o materialismo que existe naturalmente nesse mundo e que é muito mais agravado na era de Kali. Então Prabhupada estimulou muito que os devotos fizessem comunidades rurais, aprendessem um estilo de vida mais simples, né? Cuidassem não só um dos outros, mas cuidassem dos animais, especialmente os bovinos. Então os Vedas falam, né, que as vaquinhas, elas são animais que realmente elas têm uma característica muito especial, são animais que elas estimulam a bondade, o modo da bondade, elas produzem o leite, né,
que quando elas produzem o leite de forma correta, né, o leite assim, não quando elas estão presas, que o leite é produzido assim de uma forma industrial, que elas são criadas em cativeiro, não, quando elas são criadas tranquilas e com seus bezerros, têm contato íntimo com os bezerros, não são privados do contato com seus bezerros, os bezerros mamam à vontade, e você vai lá e pega o remanescente daquele leite, consome aquele leite que foi assim, produzido de forma rinça, não violenta. Esse leite ele tem a capacidade de refinar os nossos tecidos cerebrais finos, né? E a gente consegue ter uma percepção mais acurada, mais sensível da filosofia, da vida espiritual, a gente consegue ter mais discernimento. Então, assim, os Vedas falam desse papel até místico, assim, do leite. O leite tem né, esse leite puro, esse leite à rinça, é muito importante, né? Então, Prabhupada pedia, né, para os devotos se preocuparem com essa questão também de proteger os bovinos, que o mundo, né, ele falava que sempre que os bovinos, os animais forem perseguidos, principalmente, né, os bovinos, sempre vai ter guerra, o karma sempre vai resultar em guerra, então criar essa vida mais natural era algo muito importante para Prabhupada, e os devotos começaram a criar comunidades, né? A primeira foi New Vrindavana, nos Estados Unidos, e todas as comunidades que Prabhupada criava tinham esse nome, né? Normalmente era ligado a algum lugar sagrado relacionado com Krishna, com um nome novo, né? Antes, né? Então New Vrindavana, aqui no Brasil a gente tem Nova Gokula, e por aí vai. E Prabhupada queria que inclusive os devotos aprendessem a fabricar energia sustentável, né, fontes alternativas de energia. Prabhupada uma vez sugeriu que os devotos criassem um curso acadêmico de como gerir assim, comunidades rurais, criar uma vida que fosse simples, sustentável, mas também confortável. Então, como produzir eletricidade de forma sustentável, como produzir gás para poder aquecer as coisas de uma forma sustentável. O Prabhupada falava que isso era uma preocupação tão genuína quanto distribuir o conhecimento espiritual no mundo. Por quê? Porque as pessoas que iam querer viver esse conhecimento, muitas delas iam precisar desse abrigo, desse local com a vida mais simples, né? Então a gente sabe que o campo é muito importante e que existe um certo desprezo. O campo é visto como um local atrasado, entediante, né? Um local retrógrado hoje em dia. O êxodo rural está aumentando cada vez mais. E o meio rural vai ser cada vez mais importante, né? Principalmente numa época que a gente está vivendo, que o aquecimento global está disparando, o mundo está fervendo. Então, áreas rurais elas são mais imunes, né, ao efeito do aquecimento global. Também agora, assim, por exemplo, a gente vê uma situação dessa de pandemia, o quão a gente fica fragilizado, o quão a cadeia produtiva, né, ela é enfraquecida, o quanto a sociedade toda que a gente organizou, ela se mostra fragilizada, né? Uma sociedade que foi centrada na economia. Então, a Prabhupada fala, a gente tem que criar uma sociedade que seja centrada em satisfazer de forma abundante as nossas necessidades de alimentação, de repouso, de tranquilidade. E o meio rural, ele é muito importante para isso, né? Tanto que a gente vê vários países nórdicos, depois que começou essa pandemia, eles estão se planejando para fortalecer os seus cinturões rurais, né, a vida no campo, estimular pessoas que estão no meio urbano, mas que sejam assim, inteligentes, tenham capacidade de gerir esses locais, que eles façam o caminho de volta, voltem para o campo. Então a gente sabe que o campo é um local maravilhoso e naturalmente está no modo da bondade, né? E a cidade, assim, agora, e para quem não pode ir para o campo, né, o que fazer? E a cidade? Então, o ponto é o seguinte, né? O campo é um local maravilhoso, mas nem tudo são flores no campo. E apesar de o campo ser um local muito florido, nem tudo são flores no campo. E a cidade parece um local que a gente condena facilmente, né? Mas a cidade ela tem um aspecto muito interessante, muito propício para o desenvolvimento do Dharma, né? Então a gente sabe, por exemplo, que tem todos esses benefícios típicos que a gente falou da vida no campo, mas em muitos aspectos a vida no campo ela também é inferior à vida na cidade, né? Porque, por exemplo, educação, saúde, obtenção de empregos, tudo isso é muito mais facilitado no meio urbano, né? Numa cidade é muito mais fácil você dar uma educação de ponta, de qualidade para os seus filhos, né? Você botar eles em uma boa escola, que eles vão conseguir disputar uma vaga em uma boa universidade. É muito mais fácil você ter acesso a determinados tratamentos, né? Então, para quem nunca morou no campo, assim, às vezes a visão do campo parece assim, uma coisa paradisíaca e que, caramba, mas quem vive no campo sabe que também nem sempre é assim, né? Que em determinadas situações, quem mora no campo gasta muita energia com atividades domésticas, assim, né?
você não tem tantas facilidades, né? Dependendo se algo quebra, assim, é difícil de você consertar, encontrar quem é especializado naquilo para consertar. Determinados cursos que você quer fazer que você não vai encontrar nem tão perto, você vai ter que viajar assim para outra cidade para conseguir fazer, né? Então, assim, essa energia que se gasta no campo com essas coisas também é uma energia que poderia estar sendo usada, né, para você se focar no Dharma. Então, assim, tem uma vantagem na cidade. Eu não estou dizendo que a cidade ela é superior ao campo. A cidade ela é tipicamente no modo da paixão, enquanto o campo é tipicamente na bondade. Mas a gente vai ver que hoje em dia a Era de Kali está entrando em tudo. Ela está entrando também na vida rural, assim, ela já entrou. Tanto que a gente vai ver que assim, a iniciação sexual precoce, assim, né, de adolescentes, assim, no começo da adolescência, ela acontece muito antes no meio rural do que na cidade. A gente vai ver, por incrível que pareça, em porcentagem, a quantidade de pessoas adictas a drogas, pessoas com problema com alcoolismo é muito maior na zona rural do que nas cidades. A gente vê que idosos têm uma expectativa de vida muito maior nas cidades, apesar da gente pensar que a aposentadoria combina com o campo. A gente vai ver que idosos, né, eles têm uma expectativa de vida muito maior, porque tem muito mais facilidade para tratamento de diversas doenças. Na cidade, a cidade ela tem suas bênçãos, a cidade tem suas dádivas, né? Tanto que a gente vai ver que Krishna, ele passou sua infância em Vrindavana, mas depois ele vai morar numa cidade, né? Ele volta para Mathura, que é a cidade dos pais dele, e depois ele mesmo cria sua própria cidade, Dwaraka, né? A gente vê que Ramachandra, outro avatar de Krishna, ele se exila na floresta. Ele tem uma época da vida dele que ele vive na floresta, mas a maior parte da vida dele ele viveu em Ayodhya, que era uma grande cidade. Chaitanya, que é o grande avatar de Krishna, né, assim, o avatar mais misericordioso de Krishna, ele peregrinou por zonas rurais, mas ele nunca morou em zona rural, ele só morou em duas cidades, Navadvipa e Jagannatha Puri, duas cidades grandes, né? Então a gente vê que o próprio Krishna, seus avatares, moram na maior parte do tempo em cidades grandes, né? Apesar de Krishna passar sua infância em Vrindavana, a maior parte da vida dele e quase todos os avatares dele são avatares urbanos, vivem na cidade, né? Então, assim, Krishna ele tem um projeto para a cidade. Tudo aquilo que existe nesse mundo é um reflexo daquilo que existe no mundo espiritual. E o mundo espiritual é quase todo composto por cidades, né? A descrição que existe no mundo espiritual, Vaikunta, a palavra Vaikunta significa o local sem ansiedade. É dito, assim, a descrição que existe no mundo espiritual, que o mundo espiritual quase inteiro é urbano, né? São cidades, só que são cidades puras, né? Cidades sem os problemas que nós encontramos nas nossas cidades. Mas, então, assim, a gente vê que o problema das nossas cidades é Maya, é ilusão material, não é o fato delas serem cidades, né? A gente vai encontrar, por exemplo, a descrição que os semideuses, assim, os seres divinos, cósmicos, que regem essa criação material, o lugar onde eles moram, chamado Swarga, é quase todo que urbano. A descrição de Swarga é um local extremamente urbanizado, né? E a gente vai ver grandes santos da nossa tradição morando na cidade. Por quê? Porque eles estavam preocupados em propagar o conhecimento espiritual. E no campo, a gente vê que as pessoas são muito mais conservadoras, são muito mais fechadas a mudarem de ideia, aceitar novos conhecimentos. Então, se você está interessado em propagar um conhecimento novo, a cidade ela é muito mais fácil para isso. Então, a gente vai ver que Bhaktivinoda Thakura, por exemplo, ele trabalhou ativamente como um juiz, magistrado do governo britânico, né, na cidade. Ele lidava com as pessoas na cidade, ele estava agindo na cidade. Era ali que ele tinha um campo fértil dele para lidar com diferentes culturas, com diferentes estratos da sociedade e propagar a mensagem de Krishna para aquelas pessoas, né? A gente vê Bhaktisiddhanta, seu filho, né? Bhaktisiddhanta, ele foi um monge a vida inteira. Assim, os quase 70 anos que ele teve de vida foram todos como monge, né? E ele sempre viveu na cidade, tirando assim um período que ele passou de um ano, que ele se recolhe para poder meditar só no mantra Hare Krishna e juntar forças para poder cumprir a sua missão. Tirando esse período de um ano, todo o resto da sua vida foi nas cidades grandes. Por quê? Porque é ali que ele tinha elementos, né, assim, para poder propagar a mensagem de Krishna com muito mais facilidade. Ele abriu uma gráfica, ele constrói centros para poder dar palestras, tudo isso era muito mais fácil no ambiente urbano, né? A gente vê, e Prabhupada, ele, quando ele quer trazer a mensagem de Krishna para o Ocidente, para onde que ele vai, né?
Assim, ele não vai para um local rural onde as pessoas são pacíficas, onde as pessoas são bondosas, onde todo mundo sabe o nome dos seus vizinhos. Não, ele vai para o meio assim de Manhattan, ele vai para Nova York, ele vai para o local onde está tendo a efervescência cultural da época e é lá que ele propaga o conhecimento, né? Então, assim, a cidade ela tem o seu valor da perspectiva do Dharma. A cidade é um local muito interessante, né? Um local muito propício para a gente fazer muitas coisas, né? Tem 3 características da cidade que tornam elas assim dinâmicas e vibrantes e locais vigorosos para a gente viver o Dharma, né? A primeira grande característica da cidade é que a cidade é um local que ela estimula a gente desenvolver as nossas capacidades, os nossos talentos, todos eles, né? Assim, o campo é um local mais previsível. Isso é algo que nos atrai no campo, né? A gente vive uma vida tão imprevisível, onde toda hora tem uma notícia nova, toda hora tem um problema novo. Então, assim, o campo, como ele é um local assim que muda menos, né? Você vai numa grande cidade num ano e você vai nessa mesma grande cidade daqui a 2 anos, parece que assim tem muita novidade. Você visita assim uma cidade rural, você visita essa cidade rural 20 anos depois, parece que pouca coisa mudou, né? Então essa coisa de previsibilidade da cidade, ela nos dá do campo, né? Isso nos dá uma segurança. Essa segurança ela é boa, né? A gente gosta disso, a gente tem atração por isso, principalmente quando a gente está vivendo num mundo onde essa segurança ela está se perdendo cada vez mais. Porém, o campo ele é mais monovocacional, assim, você já sabe o que tem que fazer, não tem novos desafios, grandes desafios o tempo todo, e a falta de desafios muitas vezes impede as pessoas de crescerem, se desenvolverem. A gente vai ver que os grandes conhecimentos da humanidade, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das artes, né? Assim, eles normalmente acontecem dentro de um contexto urbano, um contexto urbanizado, né? A gente não vai ver isso acontecendo muito no meio rural, até acontece. Tem situações onde acontece, mas muito menos, né? Assim, na vida urbana, existe possibilidade de você dar vazão para todo tipo de habilidades que você tem. No meio rural, as habilidades elas são menos requisitadas, né? Tem habilidades ali que são mais propícias, né? Então as pessoas acabam se adaptando para fazer aquelas tarefas, né? De produzir alimento, de fazer aquele tipo de atividades simples que são feitos lá. Então a gente vai ver que existe uma tendência natural de jovens que crescem em zonas rurais, que quando eles chegam na idade onde eles precisam se decidir profissionalmente, onde eles estão a fim de desenvolver suas vocações, é natural que eles tenham um desejo de ir para a cidade, na cidade onde eles vão poder aprender, onde vão poder desenvolver essas capacidades, né? Então a cidade ela tem essa grande característica que é uma dádiva, né? Ela está o tempo todo nos desafiando, e por nos desafiar ela permite que a gente desenvolva novas habilidades, que a gente se aprimore. Agora, esse desafio constante da cidade, ele pode se tornar algo estressante, né? Ele pode se tornar algo realmente egóico quando ele se transforma em competição, né? Então a cidade ela também é um local que convida a competição. Então esse é um aspecto degradado daquele aspecto da cidade. A cidade é um local de desafio, por isso ela nos leva a rumarmos assim em direção à excelência, desenvolvemos nossas habilidades, mas quando a cidade é tocada por Maya, pela ilusão, ela vai se transformar numa grande arena de competição, né? As pessoas elas vão começar a competir para ver quem é mais excelente, quem consegue aquela vaga, quem consegue mais recursos, né? Então esse é um aspecto assim doloroso da cidade. A cidade ela tem assim as suas vantagens, mas essas mesmas vantagens, pela influência da dualidade desse mundo, elas também vão se tornar as grandes dificuldades da cidade, os grandes problemas da cidade que vão fazer com que a gente tenha aversão à cidade e quando a gente pensa em Dharma, quando a gente pensa em vida espiritual, a gente queira sair fora delas, né? Então, a gente pode até ter muita vontade de sair fora da cidade, mas a gente não pode negligenciar totalmente a cidade, porque um ponto é que a cidade ela sempre vai influenciar a zona rural ao redor. Então, se existe um aumento da criminalidade, um aumento da violência em uma determinada zona urbana, isso significa que a zona rural imediatamente próxima a ela também vai ter um aumento de violência, né? A gente vê, por exemplo, em Teresópolis, né? Onde fica Vrajabhumi. Assim, o índice de violência de Teresópolis está aumentando nos últimos anos, por quê? Porque
Apesar de não ser um local tradicionalmente pacífico, a violência no Rio de Janeiro está aumentando também, né? Então, assim, a gente pode querer fugir para o campo, mas se a gente ignora a cidade, se a gente não tem esse senso do Dharma que é servir aquele local, se a gente não cuida daquele problema, não adianta, o nosso refúgio ele também vai ser contaminado, né? Então, enfim, essa é a primeira grande característica da cidade. A segunda grande característica da cidade é que a cidade ela é um local feito para nossa segurança, né? A cidade, elas começaram a ser erigidas justamente para isso, para protegerem os cidadãos dela de invasores, de animais, né? Então a cidade ela foi feita para ser um local seguro. E a gente pode se queixar da violência da cidade, mas para alguém de classe média ou para alguém de classe alta, a cidade pode parecer um local mais violento. Agora, pergunta para uma pessoa pobre, né? O que é mais fácil, viver no campo ou viver na cidade? Assim, na cidade existem muito mais programas assistenciais. Pergunta para um imigrante se é muito mais fácil viver no campo ou viver na cidade. Na cidade ele passa muito mais batido, existe muito preconceito contra imigrantes, xenofobia, assim, é um negócio pavoroso no campo. Então essa pessoa elas são muito mais protegidas. Pergunta para alguém de uma minoria, né? Se é muito mais fácil viver na cidade, se a cidade é mais segura ou se o campo é mais seguro. Assim, um índice de ataques a homossexuais é muito grande no campo, muito, né? Às vezes muito maior do que nas cidades. Em muitos lugares é muito maior do que nas cidades. Né? Sem contar o preconceito, sem contar tudo isso, né? Então, as cidades, em certo sentido, elas ainda preservam seu aspecto de proteção. E a cidade, ela protege também uma outra característica interessante do mundo onde a gente vive, que é a diversidade, né? A diversidade, ela existe com muito mais facilidade na cidade. Por isso que às vezes a cidade ela também é estressante. Por quê? Porque a gente hostiliza a diversidade, a gente não gosta, a gente se sente invadido, agredido quando a gente lida com pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente, isso é uma coisa inevitável na cidade. Então esse é outro motivo pelo qual a gente se cansa com a cidade. Não é pelos problemas naturais dela, é pelos problemas naturais nossos, não queremos enfrentar a diversidade da cidade, né? Obviamente existe violência, criminalidade na cidade, isso é uma coisa inegável, em muitos aspectos maior do que no campo. Mas assim, não pensemos que o campo é esse paraíso perdido também não. E um terceiro aspecto da cidade é que a cidade ela convida a gente para a vida espiritual. Por quê? Porque a cidade é um local que nos tira sempre da nossa zona de conforto. E a gente vai ver os Vedas falando que o modo da bondade ele é incrível, mas o modo da bondade ele também cria conforto, zona de conforto, né? Então as pessoas no campo, elas também têm essa tendência a só querer reproduzir o estilo de vida dos seus pais, por ser um local mais tranquilo, né? Na cidade é um local onde a gente é levado a fazer questionamentos, onde a gente o tempo todo está deparando com diferentes opiniões, diferentes perspectivas da vida, diferentes cosmovisões, novos desafios o tempo todo. Então a gente é desafiado na cidade, né? Isso é algo inevitável. O Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano que prega em Manhattan, eu gosto muito dele. Eu estava ouvindo uma palestra dele falando que ele, por muito tempo, ele pregou na Pensilvânia, em uma zona rural, e ele falava que as pessoas lá não tinham muito interesse assim, em profundidade espiritual, elas até tinham interesse em religião, ir lá e frequentar os mesmos lugares religiosos, assim que seus pais, seus avós frequentaram, mas quando ele foi para Manhattan, ele viu que as pessoas queriam vida espiritual de verdade, elas queriam respostas, elas queriam mudar seus hábitos, elas não queriam só uma religião. Por quê? Porque a vida levou elas a isso, levou elas a fazerem questionamentos profundos, e questionamentos profundos são aquilo que realmente permitem que a gente tenha vida espiritual madura, né? Como Krishna fala no 7º capítulo da Bhagavad Gita. Então, cidades, elas sempre são erigidas, cidades são lugares religiosos por natureza, né? As cidades, elas são erigidas em torno de um ídolo. Toda cidade, ela foi feita para cumprir um propósito de adoração. O centro da cidade, o que garante a coesão da sociedade, é um ídolo, né? Então a gente vai ver que, tradicionalmente, as cidades elas eram feitas ao redor de escolas, né? Então, assim, a educação era aquilo que formava a cidade. E as escolas elas eram feitas ao redor de monastérios. Em quase todas as civilizações isso aconteceu. Então a gente vê que a religião ela era o centro da cidade. E hoje em dia, assim, os grandes ídolos, né, aquilo que molda a vida da cidade, é o dinheiro, é a fama, é a segurança. Então esses são os nossos ídolos, né? Mas assim, a vida na cidade ela é uma vida religiosa por natureza, né? Por quê? Porque ela se dirige a um ídolo que vai moldar o estilo de vida daquela cidade. Então isso é a versão deturpada, é a versão tocada por Maya da cidade. Mas a gente vê todas essas dádivas que existem na cidade. E como viver o Dharma na cidade? Assim, eu acho que tem 3 pontos, né? O primeiro ponto
que a gente tem que realmente amar a cidade, assim, né? Quando a gente vê todas as vantagens que a cidade nos dá, a gente tem que, assim, entender que a cidade tem problemas, que a cidade tem defeitos, mas a gente tem que amar a cidade, porque parece que as pessoas têm essa mentalidade. Eu vivo nesse lugar só porque eu tenho esses benefícios. Se eu pudesse, eu ia pro campo. Não, você vive lá, você tem certos benefícios lá, então você não ama a cidade, você está explorando a cidade, né? Você só está interessado no que a cidade tem para te propiciar. Isso é um sentimento típico na paixão, né? Você só está interessado no que o outro tem para te dar, mas você não ama o outro de verdade. Então as pessoas elas têm que gostar da cidade, né, onde elas moram, elas têm que pensar no bem-estar da cidade onde elas moram, né? Querer doar algo para a cidade, tornar a cidade melhor. A cidade tem problema de violência? Vamos tentar resolver. A cidade tem problema na infraestrutura dela? Vamos tentar resolver, né? Tem esse problema, juventude na cidade, tem esses defeitos, né? Vamos tentar resolver, assim, né? Isso é uma relação de amor, uma relação que você se doa para o outro, né? Então, como que a gente vai viver o Dharma se a gente só quer extrair da cidade, a gente só quer explorar, a gente quer pegar o benefício, a facilidade de estar no hospital, a facilidade no colégio, a facilidade no shopping, mas os problemas da cidade só nos incomodam. Aquilo que nos incomoda, a gente odeia, a gente hostiliza. Então, se a gente tem essa relação de exploração com a cidade, a gente vai ter essa relação de exploração com o outro, né? Então, se a gente quer viver o Dharma, a gente tem que ter essa tendência a servir. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Para a gente viver o Dharma na cidade. Temos que, assim, não só explorar a cidade, a gente tem que servir a cidade, né? Então, esse senso de servir a cidade é algo extremamente importante. E o segundo ponto para viver o Dharma na cidade, eu acho que é justamente a diversidade cultural da cidade. Porque Chaitanya Mahaprabhu, esse avatar mais misericordioso de Krishna, fala que é dever de todo mundo que aprendeu o Dharma propagar esse conhecimento, usando as suas habilidades, usando o seu nível de conhecimento, usando a sua própria realização pessoal, mas tem que propagar esse conhecimento. E no campo, as nossas ferramentas para fazer isso talvez sejam limitadas, mas na cidade elas são muito diversas, né? Se você tem facilidade para falar com jovens, existem muitos grupos de jovens na cidade. Se você tem facilidade de se expressar através da arte, tem muitos redutos culturais artísticos na cidade, né? Na cidade você vai encontrar de tudo, né? Então é muito mais fácil você usar a sua própria natureza, sua própria vocação para expressar, para transmitir o conhecimento do Dharma na cidade, nas grandes cidades, do que no meio rural, né? Então a cidade ela também tem suas vantagens, né? Agora, é aquilo, que é néctar para um, é veneno para outro. Então cada pessoa ela tem que se conhecer, né? Talvez uma pessoa ela tenha muita dificuldade de ter vida espiritual na cidade e ela realmente precisa ir para o campo. E outra pessoa também talvez tenha dificuldade no campo. O campo seja um local que não desafie ela o suficiente. E esse senso de desafio, esse senso de novidade é importante para a gente se manter entusiasta na vida espiritual. Então talvez o campo ele não seja o local ideal para aquela pessoa e cada um tem que se conhecer. E em última análise, o melhor lugar para viver o Dharma é o lugar que tem melhor sadhusanga, a melhor companhia. Aquela companhia que você se identifica, que você tem amizade sincera, facilidade de se comunicar e de trabalhar junto para promover o ideal do Dharma, que você tem aquela facilidade para se expressar, para ouvir, receber o conhecimento, a amizade que aquelas pessoas vão dar. Então, em última análise, o melhor lugar, seja cidade, seja campo, o melhor lugar para viver o Dharma é aquele local que tem sadhusanga de mais qualidade. Então é isso, acho que a gente não pode assim cair nessa mistificação de que a cidade é o inferno e o campo é o paraíso, porque nenhum lugar nesse mundo é isso, né? O local onde a gente vive o Dharma é o melhor lugar. E isso é possível nos dois lugares, da mesma forma que Maya, que a ilusão existe nos dois lugares. Então é isso, pessoal. Perguntas, comentários? Então vamos ver aqui. A Khadija Mukta, boa noite. Como uma pessoa que não tem independência financeira dessa maneira, não pode se mudar da cidade, pode diminuir a densidade do ambiente ao seu redor, para melhor se alinhar ao caminho do Dharma. Eu acho que é isso, é buscar sadhusanga, buscar amizade na cidade, amizade espiritual na cidade e tentar doar algo para a cidade, né? A cidade ela pode ser um ambiente na paixão, mas se a gente doa assim bondade para a cidade, o ambiente vai se transformando. Agora, se a gente mantém essa relação de exploração com a cidade, o que a gente está fazendo é bombardear ela de mais paixão. E aí ela vai se tornar um local ainda mais difícil para a gente viver. Então a gente tem que ser esse elemento que vai introduzir bondade naquele local. Daiva Guiar, e aí, Prabhu Daiva? Boa noite. Ah, uma citação de Prabhupada. Deus criou o campo e o homem criou as cidades. Exatamente.
Mas também tem uma coisa interessante, né? Que Prabhupada, né, e Bhaktivinoda fala isso, né? Que ele faz essa profecia que no futuro iam ter devotos cantando o nome de Krishna em todas as cidades, devotos de todas as etnias, russos, franceses, ingleses, e que assim eles iam transformar a cidade em Vaikunta, né? Então, assim, Deus criou o campo, o homem criou a cidade, mas o homem também pode oferecer a cidade para Krishna e essa cidade vai se tornar praçada, né? Tudo nesse mundo pode ser envolvido nesse processo de jagya, dessa conexão, né, com a transcendência. Então, apesar do campo ser um local naturalmente na paixão, nada impede da gente... A cidade ser um local naturalmente na paixão, nada impede da gente aumentar a quantidade de bondade na cidade e oferecer a cidade para Krishna, né? Outra aqui, como lidar com as pessoas da cidade que querem tirar vantagem sobre nós? Esse tipo de coisa também vai ter no campo. Pessoas que vão tentar tirar vantagem de outras pessoas. É uma tendência natural desse mundo. Assim, quem viveu já no campo sabe que quantas máfiazinhas existem assim, na vida rural. Esse tipo de coisa existe também. Tem muitas pessoas simpáticas, muitas pessoas amigas, mas isso também existe na cidade. Mas não se engane, quem nunca viveu no campo também existe essa tendência das pessoas se aproveitarem uma das outras. E nós não podemos ser ingênuos, né? Temos que ser espertos e, assim, vida espiritual significa fortalecer nosso discernimento, né? Uma pessoa que segue o Dharma de verdade, ele não se deixa enganar pelas outras pessoas, assim, ele conhece bem a psicologia, né, influenciada pela bondade, pela paixão, pela ignorância, então ele não deixa as pessoas se aproveitarem dele, ao mesmo tempo que ele não cria ranço, ele não leva para o lado pessoal, porque ele entende que é o comportamento desse mundo, né? Mas é isso, isso aí também é um problema que existe no campo também, e você tem que lidar com isso com inteligência, entender a malícia desse mundo, não cair nela, não rebater da mesma forma, né? Não entrar nesse jogo, mas tem que entender como ele funciona. Patrícia Pinheiro, boa noite. Aqui no Rio, acho que o modo é mais na ignorância. Existe um ditado, né, que fala que Krishna, ele mora no mundo inteiro, né? Krishna, ele vive no mundo inteiro, mas o local que ele escolheu para morar é em Vrindavana. E os devotos aqui no Rio falam que Maya, a ilusão material, ela existe no mundo inteiro, mas o local que ela escolheu para morar é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é pesado mesmo. Mas tem coisas muito legais, assim, no Rio também, né? Então, por exemplo, eu já viajei bastante, assim, pelo país, né? Indo nas universidades, apresentando Bhagavad Gita, esse conhecimento, assim, em várias universidades. E sempre as universidades, assim, onde a gente era mais bem recebido, que tinha mais atividades, pessoas querendo receber esse conhecimento, era Rio e São Paulo, que eram justamente os lugares, assim, mais sob a influência de paixão e ignorância, né? Então, assim, essa mesma paixão e ignorância sufoca as pessoas, oprime elas de tal forma que você vai ter também lugar, assim, os bolsões com pessoas mais querendo sair sob a influência dessa paixão e dessa ignorância. Tem um lado bom disso. Patrícia continua. A cidade é um lugar fácil para achar pessoas necessitando de ajuda, pois a maioria só pensa em materialismo que traz o sofrimento. Daí a necessidade de ajuda espiritual. Perfeito, é isso aí mesmo. Luiz Montoya. E aí, Luiz? Boa noite. Discordo, com a internet tem-se acesso a todo o conhecimento existente e podemos nos comunicar com o mundo inteiro. Verdade, parcialmente. É fácil fazer curso, é fácil estudar, mais ou menos, né? Mas, por exemplo, você vai fazer um mestrado, um doutorado, você precisa interagir com uma equipe de pesquisadores, você vai precisar, não só pela internet não é possível, você precisa do intercâmbio. Tem certos conhecimentos que são tácitos, que você só aprende ali no convívio, né? Que você tem que criar um network. Então, sim, a internet ela facilitou muito esse processo, mas ainda existe uma desigualdade, existe um desnível, né? Assim, grande entre a cidade e o campo desse jeito. Nem todos os trabalhos podem ser feitos remotos, né? Nem todos os estudos podem ser feitos dessa forma. Então, assim, se você só quer estudar para você mesmo, isso tudo é mais fácil no campo, né? Mas talvez no campo você não tenha um laboratório, você não tenha um local para expor assim, o seu trabalho, né? A minha experiência do campo mostra isso, né? Posso acrescentar um comentário com relação a isso? Com a nossa experiência, é que às vezes o campo, dependendo se você mora num lugar grande, ele requer cuidados, que requer tempo. Que você dedique tempo para cuidar. Se você não tem dinheiro para pagar pessoas para fazer isso, você também precisa se dedicar. Você acaba não tendo tanta disposição para outras coisas.
esse comentário que a Damodara fez, assim, a gente conhece bem, né? A vida no campo é uma vida muito doméstica, né? Então, assim, você gasta uma quantidade de energia, assim, imensa, né? Assim, com essas questões. Por um lado é legal, assim, você quer... É uma escolha, né? É uma escolha, né? Mas tem suas dificuldades. Assim, eu conheço bem as duas realidades porque eu tenho um pé forte no campo e um pé forte na cidade. Então eu conheço, assim, as dores e as delícias bem, assim, dos dois mundos. E a da Modara também, assim, a gente conhece... Mais uma do Luiz. Nesse mundo pós-pandemia, as grandes cidades perderam quase todo o seu atrativo. Não sei se foi quase todo, mas realmente, assim, vai ter uma valorização muito grande do campo no pós-pandemia. Isso é algo que já está sendo previsto. Assim, a Europa está se preparando para realmente tentar estimular a volta para o campo. Isso é algo realmente importante para a gente equilibrar o mundo. A gente realmente está precisando equilibrar, né? O ritmo, né, do êxodo rural, a forma com a qual está aumentando a urbanização do mundo está perigosa até em termos, assim, de aquecimento global. Então, realmente, tem que ter uma revitalização do campo. Luiz perguntou: morei 3 meses em um mosteiro budista como voluntário. Existe essa opção em algum ashram no Rio de Janeiro ou no Sudeste? Tem sim, né? Agora nessa época de pandemia não tem, mas tem 2 ashrams no Rio de Janeiro, que é Vrajabhumi e Gaura Vrindavana, né? Então, quando passar, no pós-pandemia, vai ter de novo nesses ashrams essa possibilidade de voluntariado. Luiz agora pediu perdão pelo excesso de perguntas e comentários. Não, que isso, Luiz. Tem que fazer mesmo. A gente adora. Patrícia, de novo. Eu corro na praia e na volta fico tirando o lixo da areia. Penso que pouco que tiro é -1, mas é muito lixo e desanima. É isso mesmo, a gente tem que servir a cidade, não pode desanimar. Se a gente for realmente tentar fazer tudo o que precisa para consertar não só a cidade, mas o mundo, a gente vai ficar desanimado. Por isso que é a importância de propagar o conhecimento, porque quando a gente convence outra pessoa a se juntar a gente e trabalhar com a gente, além da gente ficar mais animado, aumenta a nossa capacidade de afetar esse mundo. Por isso que não adianta a gente querer carregar o mundo nas costas, só a gente viver o Dharma e não propagar esse conhecimento. Por isso que a gente precisa, assim, convencer outras pessoas a se unirem a nós. Sozinho a gente não consegue nada, a gente precisa de trabalho em equipe, né? Senão é muito desanimador mesmo. A Kadya Mukta: discernir o que é ego, observar e não absorver. Isso mesmo, perfeito. E Dani Azevedo: boa noite, Prabhu. Por que então existe essa orientação de ir para o campo? Justamente isso, o campo ele tem uma facilidade maior, né, para a gente se situar no modo da bondade. Mas é inviável que todos vão para o campo. A gente sabe que nem todos vão conseguir ir para o campo. Na verdade, é muito difícil. Assim, poucos, né, vão conseguir fazer, assim, vão ter essa independência financeira. Pessoas que têm dependentes, pessoas que já têm uma vida estabelecida na cidade e outras pessoas dependem dela, né? Uma pessoa que não tem nenhum dependente, ela pode ir para o campo, viver no ashram, ter essa experiência, mas uma pessoa que tem dependentes, né? Então a gente também tem que entender como é o Dharma na cidade. E a gente também tem que entender que, assim, na cidade é muito mais fácil a gente influenciar o campo do que o campo influenciar a cidade. Então, quem tem também esse dharma de propagar o conhecimento, né, ele também precisa atuar na cidade. Porque, claro, a gente tem essa coisa que é uma facilidade da internet, a gente pode fazer igual a gente está fazendo agora, uma live, mas a gente também precisa conviver com as pessoas, né? Na vida espiritual tem esses 2 tipos de conhecimento, Vani e Vapo. Vani é quando a gente transmite o conhecimento, igual a gente está tentando fazer aqui agora, e as pessoas recebem, isso é muito bom. Mas tem Vapo, que é esse conhecimento tácito, assim, no dia a dia, essa interação no dia a dia, isso é algo importante, né? Então a gente também precisa interagir com as pessoas, e a gente também vai precisar fazer isso com as pessoas que vivem na cidade, né? Então, uma coisa que é interessante é a gente ter ashrams, a gente ter esses locais no campo para as pessoas que não podem viver no campo, elas possam passar períodos de recolhimento no campo. Isso eu acho perfeito, né? Eu acho que as pessoas que não podem morar no campo, elas podem se programar para tirar períodos sabáticos da vida dela, para irem para o campo, se carregarem dessa bondade e trazerem essa bondade para a cidade, né? Mas é um pouco ingênuo a gente achar que todo mundo vai conseguir viver no campo. Vai virar uma cidade. O campo vai virar uma cidade, exatamente. A urbanização vai ser tão grande. Então, isso é interessante, né? Você ter esses locais para as pessoas se recarregarem, voltarem e viverem seu Dharma na cidade. E agora uma da Laura. Boa noite, Laura.
Hare Krishna, desculpe, não sei se essa pergunta já foi feita, mas como poderíamos não nos sensibilizar tanto, não absorver tanto com os acontecimentos da cidade? A cidade, ela é impactante, né? A cidade, ela, assim, nos cerca, ela nos bombardeia de uma forma que o campo realmente não faz, né? Então, para isso, algo que é importante a gente fazer é um conceito chamado Mathura Vasa. Mathura Vasa é essa ideia de que a gente tem que criar um local sagrado para a gente. Mesmo que a gente não more num local sagrado, mesmo que a gente more num local que não é na moda da bondade, a gente tem que criar para a gente esse refúgio, né? A gente tem que criar esse refúgio. Então, a gente pode fazer da nossa casa um ashram, a gente pode fazer da nossa casa um local na bondade que a gente todo dia possa voltar e fugir para ali. Então, se a gente cria essa egrégora, cria essa proteção, né? Então essa proteção espiritual é necessária. Então um local onde a gente medita, um local onde a gente cultiva a nossa relação com Deus, um local onde a gente cultiva amizades espirituais, né? E um local onde a gente estuda o conhecimento, esse local naturalmente vai se tornando na bondade, vai se transformando em um ashram. Então a gente tem que ter um ashram dentro da cidade, né? E além disso, buscar companhias de outras pessoas que estão na mesma vibe que a gente dentro da cidade. Isso vai fortalecer não só a gente, como vai fortalecer as outras pessoas, né? Então, sem essa sadhu-sanga, sem essa companhia na cidade, realmente é impossível superar a força da paixão e da ignorância que existe na cidade. Então, se a gente não estiver junto com outras pessoas que estão na mesma missão na cidade, não tem como, né? Mas, então, só com sadhu-sanga, só com essa amizade, e só se a gente criar esses refúgios, né? Na nossa própria casa também, em outros ambientes. Uma outra grande vantagem da cidade para a própria pregação, né? A gente pensando em abrir projetos, é incomparável pensar em abrir na cidade a quantidade de pessoas que a gente pode atingir. Sim. Comparado com o campo, né? Sim, além de assim, ter um certo preconceito dependendo do tipo de projeto que você for desenvolver e da cidade onde você for querer. Sim, o campo ajuda muitas pessoas, a cidade ajuda muitas pessoas, né? Mesmo porque na cidade a gente vai encontrar pessoas de diversos lugares, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez, quando a gente tinha um projeto em Campinas, a gente tinha pessoas lá que tinham família em São Carlos, em Araraquara, em Limeira, em várias outras cidades de São Paulo. Então, como Campinas era um lugar grande, quando a gente fazia nossos programas lá, a gente sempre recebia convites de outras cidades, porque aquelas pessoas lá voltavam para visitar suas famílias, falavam com amigos. Então, assim, a cidade ela ainda tem esse potencial de exportar o conhecimento espiritual, exportar o Dharma. Quando você atinge a cidade, ela atinge o redor, né? Então, ela é muito valiosa nesse sentido. Mas as duas coisas são valiosas, a cidade e o campo, né? Eu aconselho, só para fechar aqui, porque já vai terminar o período aqui de 1 hora da live no Instagram, então só para concluir, acho muito importante quem não consegue sair da cidade ter essa experiência cotidiana, rotineira, no campo, periodicamente, né? Tentar ir pelo menos uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses e passar um período, né? Em um ashram rural, um local rural, que ele possa fazer sua meditação naquele lugar, se carregar da bondade ali e voltar com essa energia, com essa vibração para a cidade.